Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra Lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Evangelho proposto para este quinto domingo da Quaresma, João, capítulo 8, versos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Assim, irmãs e irmãos, vamos nos aproximando da celebração central da nossa fé, a Páscoa. O mistério central da Páscoa do Senhor, que no próximo domingo inauguramos com a abertura da semana, o Domingo de Ramos. Hoje, na grandeza desse itinerário quaresmal, nós nos encontramos com Jesus, já bem perto de Jerusalém. O Evangelho diz: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou de novo ao templo. Uma distância curta. O Monte das Oliveiras é um monte que, do lado oriental de Israel, tem esse monte, aqui em Goiás a gente chama uma grota, uma depressão, uma leve subida que dá bem de frente para a Porta Dourada, a porta messiânica, a porta que hoje lá está lacrada, porque o único que passará por ela é o Messias quando ele vier. E Jesus está diante dessa porta da espera escatológica, a espera messiânica. De madrugada, ele volta ao templo e todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Põe-se na atitude de um mestre divino da palavra. Entretanto, a presença de Jesus sentado, ensinando, de madrugada no templo, significa muito. Significa que a presença dele tem algo de muito forte, um impacto muito grande na seara da grande celebração pascal anual do povo de Israel. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Mestres da lei e fariseus. Um movimento zeloso da palavra que surgiu nos primórdios da história de Israel a partir da destruição do templo em 587 pelo Império Babilônico, que deportou as lideranças de Israel todas como escravos na Babilônia. A partir daquela experiência de perder o templo, não tinha ainda a tradição das sinagogas. Começa um movimento de relação nova com a palavra.
Surgem a partir daí, mais tarde, bem mais tarde, mas a partir da ausência do templo, surge um movimento de zelo com a palavra. Os mestres da lei e os fariseus aparecem neste ambiente de conflito de Israel com as dominações estrangeiras, a violação e a destruição do templo. Mais tarde, um movimento que produz os textos sagrados, os livros sagrados. Escrevem cópias dos livros e levam para as aldeias, para as comunidades, constroem uma capela chamada sinagoga para guardar esses livros. Reúnem todos os sábados. É um movimento longo de 5, 4 séculos que consolida-se numa tradição profunda de cuidado e zelo com a palavra por parte no tempo de Jesus. Já cria-se, já tem consolidada essa casta, mestres da lei e fariseus. O que seriam hoje duas associações dessas criadas aí na internet para arrecadar dinheiro para alguma causa de evangelização. Duas organizações dessas que nascem nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses. O problema é que os mestres da lei e os fariseus, movimento que surgiu para zelar da palavra e guardar a palavra e comunicá-la ao povo que perdeu a referência do templo e da Arca da Aliança que fora roubada, esse movimento foi crescendo e esses mestres da lei e fariseus passaram a sentir-se mais importantes do que a palavra. Não só mais importantes do que o próprio Deus. Eles agora, os mestres da lei, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, versículo 4, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? No versículo 6 diz: perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Bento XVI, o luminoso Papa Bento XVI, teólogo, ele diz assim: aqueles homens pedem a Jesus que julguem a pecadora com a finalidade de o pôr à prova e de o levar a dar um passo falso. Das palavras de Jesus depende a vida daquela pessoa, daquela mulher, mas também depende a sua própria vida. De fato, os acusadores hipócritas fingem confiar-lhe o julgamento, enquanto na realidade é precisamente ele quem querem acusar e julgar, a Jesus. Ao contrário, Jesus está cheio de graça e verdade. Ele sabe o que está no coração de cada homem, de cada mulher. Deseja condenar o pecado, mas deseja profundamente e aceita entregar sua própria vida para salvar o pecador e desmascarar a hipocrisia. Esses movimentos que hoje estão dentro da igreja, com o celular à mão, filmando padres e bispos e pondo na internet e desmascarando na linguagem deles que esses padres e esses bispos não nos representam, esses são exatamente os que tomaram o lugar de Deus na igreja. Quando eles dizem, os comentários nos vídeos dessas acusações absurdas, dessas blasfêmias contra a igreja, até contra o Santo Padre o Papa Francisco fazem. Na verdade, quando eles geram comentários assim, esse padre, esse bispo não nos representa, eles estão exatamente confessando o crime, o pecado e a hipocrisia deles. Eles querem uma religião que os represente, e não uma religião que apresente Deus. Aí está o vício. E Jesus veio condenar o pecado, mas salvar o pecador e desmascarar a hipocrisia daqueles e desses de hoje. Jesus inclina-se para escrever no chão. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem de vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra.
e, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Também uma nota bela de Bento XVI. Ele diz: Santo Agostinho diz que aquele gesto de Cristo apresenta Jesus como o legislador divino. De fato, Deus escreveu a lei com o seu dedo nas tábuas de pedra. Portanto, Jesus é o legislador. E olha a mudança. É Jesus a justiça em pessoa. E qual é a sua sentença? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lançar-lhe uma pedra. Estas palavras estão cheias da força desarmante da verdade, que abate o muro da hipocrisia e abre as consciências a uma justiça maior. Como assim, Bento XVI? Existe uma justiça maior? Não, existe só uma justiça de Deus. E ele não muda, diz Bento. Uma justiça maior, a justiça do amor, no qual consiste o pleno cumprimento de cada preceito, o amor. Jesus, absolvendo a mulher do seu pecado, introduziu-a numa vida nova, orientada para o bem. Deus deseja para nós apenas o bem e a vida. Por isso, ao ver aquela situação, Jesus, erguendo-se, estava sozinho com a mulher. Ele diz à mulher: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? O Evangelho disse: ouvindo o que Jesus falou, foram saindo uma a uma, a começar pelos mais velhos. A mulher responde: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. A justiça do amor, da qual Paulo anuncia dizendo: por ele eu perdi tudo, considero tudo como lixo. Lixo, essas ideologias puritanas e moralistas, essas ideologias de esquerda e de direita que estão infiltradas dentro da igreja, esses movimentos fiscais de padre e de bispo, fazendo acusações hipócritas para colocar o mundo contra a Santa Igreja, contra os bispos, contra a CNBB, essas correntes ideológicas estão dentro das grades das ideologias, aprisionados em si mesmos. E Paulo nos convida: por causa dele eu perdi tudo. As certezas ideológicas, as correntes ideológicas das quais eu fazia parte, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido-me a Ele. Assim seja. A graça, o abraço da graça, a justiça do amor que supera a justiça da lei. Lixo. Bom domingo, boa semana.